Companheiros, o povo está animado. Sejam todas e todos bem-vindos ao 4º encontro do curso Economia do Golpe e Alternativas. E nesse encontro a gente tem a alegria de receber o companheiro Luiz Zarref, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a política ambiental e agrária na economia do golpe, né? Mas antes de passar a palavra para o Luiz, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que não recebeu o material que foi enviado por e-mail. A gente indicou como leitura 3 capítulos do livro, né? Economia para Poucos. Foram o capítulo 7, 11 e 12, além da carta do seminário Terra e Território e também a síntese do GT de Agricultura do Projeto Brasil Popular. Todos receberam, então, que ótimo. Então, eu vou passar para o Zarref, não vou fazer a apresentação dele, ele mesmo fará aí a sua apresentação, falar para a gente um pouquinho da sua caminhada, né, e onde ele se vincula. Bom, boa noite. Esse negócio é para gravar, né? Tem que falar mesmo disso aqui, né? Tem? Não pega a voz assim, você não fala com ele, não? Tá. Não, eu posso ficar ficar sem? Sem microfone? Pode. Só que você coloca isso aqui. Não tem como ficar. Vai ter um microfone, mas... Acho que é melhor do que ficar segurando o microfone. Deixa eu pôr no silencioso aqui. Tá bom. Só para eu ver a dinâmica aqui. Então, nós estamos começando agora, nós vamos até... Às 8h30. Tá bom, muito bem. Então, companheirada, eu sou o Luiz Zarref, eu sou da Coordenação Nacional do MST, sou lá do estado de Goiás, estão aqui meus conterrâneos aqui, Álvaro e Ana Lúcia. E dentro das minhas tarefas, dentro do MST e também da Via Campesina, já há algum tempo eu acompanho esse debate da questão ambiental. Na realidade, lá desde 2006. Então, o que eu vou trazer aqui, mais do que a elaboração individual, é um pouco do acúmulo que a gente tem formulado ao longo desses anos todos, né, de debate, enquanto Via Campesina Internacional e enquanto Via Campesina Brasil, enquanto MST. Tá? Eu estou acreditando que todo mundo leu, todo mundo fez o dever de casa, né? Todo mundo conferiu os capítulos do livro e em algum momento eu vou tangenciar o que está no livro dessa questão orçamentária, mas eu acho que é mais importante para nós aqui nesse momento, como tem esse subsídio, nós tentarmos compreender um pouco da economia política, da movimentação do agronegócio, no caso da questão agrária, um pouco como é que se constitui a política ambiental brasileira e, mais para o final, que eu acho que é o que nós deveríamos se debruçar para debater, quais são as nossas propostas. O que nós temos construído como projeto popular para o campo, para as águas e para as florestas. Entendendo também que parte aqui não é dos movimentos camponeses, né? Parte aqui dialoga muito com os movimentos urbanos, estudantis, etc. Então, nessa primeira parte, nós precisamos entrar um pouco na filosofia. Por quê? Porque há um entendimento, inclusive dentro da própria esquerda, inclusive em parte da tradição marxista, que nós consideramos equivocado
de divisão da questão ambiental com a questão agrária. E ainda mais com a questão de desenvolvimento nacional. Então nós temos feito o esforço de buscar, na teoria marxista, como é que a gente compreende de fato essa questão ambiental. Porque o que nós temos, de maneira geral, construído pelo capitalismo, é uma visão preservacionista de natureza intocada, de que existe uma natureza selvagem que está apartada da humanidade, e em setores da esquerda, inclusive setores marxistas, há uma leitura de que a teoria marxista não deu conta de compreender a questão ambiental, que ela é uma contradição recente e que, portanto, ela precisa de uma nova elaboração. É claro que nós não queremos imputar aos fundamentos lançados por Marx uma perspectiva de futurologia, de que ele tinha que prever tudo. Mas nós entendemos que está ali, nos alicerces da compreensão de como funciona a sociedade capitalista e como se fundamenta o trabalho, ali estão os alicerces para nós entendermos, inclusive, as contradições ambientais de hoje. Então, esse primeiro bloco aqui, nós vamos nessa perspectiva de tentar entender, bom, então, qual seria o esforço de uma leitura marxista sobre a questão agrária e a questão ambiental, sem fazer uma dicotomia. Bom, o que o desenvolvimento da história, a partir da perspectiva marxista, vai mostrar? Até o capitalismo, todos os modos de produção, eles tinham uma base fundamentalmente vinculada à expansão territorial, mas vinculada à produção camponesa. Existia, na dinâmica das sociedades, com todas as contradições que a luta de classe traz em todos os modos de produção antes do capitalismo, existia uma relação entre os seres humanos e a sua natureza exterior. Entendendo que nós, seres humanos, somos natureza, mas temos uma natureza interior que dialoga com essa natureza exterior. E essa relação se dava numa base territorial. Essa dinâmica, ela vai ser rompida pelo processo de desenvolvimento do capitalismo, principalmente a partir do capitalismo industrial. É a partir do capitalismo industrial que a organização da sociedade, do ponto de vista geográfico, territorial, vai se mudar desses territórios aonde existia essa relação ser humano-natureza, com todas as contradições da luta de classe tem, ela transmuta para a cidade. E isso vai gerar um elemento decisivo para nós compreendermos essa dimensão agrária e ambiental. E aí, o Marx vai fazer um esforço grandioso de tentar compreender, na sua época, como é que isso funcionava e qual que era essa ruptura. Vamos lembrar que o Marx era um estudioso de várias áreas do conhecimento. E nesse período, o Marx está tendo a oportunidade de conhecer uma série de estudos ligados à geologia, à química, à biologia, que estavam sendo lançados contemporâneos a ele, inclusive com várias conferências que ele acompanhou. Com base nisso, o Marx vai começar a se aproximar de um conceito chamado metabolismo. Acho que a maioria de nós já ouviu metabolismo quando a gente fala da comida, né? A gente fala assim, o caboclo come muito, mas é magro. Aí o que a gente fala? O metabolismo é acelerado, né? O caboclo come, mas gasta toda aquela energia. O que a gente vê? O metabolismo, quando a gente vê, é um processo bioquímico do corpo. Mas na realidade, lá na origem, o metabolismo ele é um entendimento de como existe o intercâmbio entre vários componentes de um território. Quem vai elaborar de uma forma mais acabada isso é um químico alemão chamado Justo von Liebig, que vai também desenvolver uma série de teorias sobre qual é a composição química do solo. E ele vai trazer esse elemento do metabolismo. E o Marx vai tentar compreender isso, como é que esse intercâmbio material
ele é mediado pelos seres humanos. Como é que a gente organiza o território? E vejam, lá no volume 1 ainda do Capital, onde o Marx já tinha elaborado sua síntese, ele traz, o trabalho é, antes de qualquer outra coisa, um processo entre o ser humano, claro que lá na escrita está o homem, né, mas a gente transforma para ser humano, e a natureza. Um processo pelo qual o ser humano, através de suas próprias ações, aqui é o fundamental, medeia, regula e controla o metabolismo entre ele e a natureza. Então é o trabalho na relação do território, construindo essa relação ser humano-natureza, que produz esse metabolismo. Ele é a condição, o trabalho, a condição universal da interação metabólica entre o ser humano e a natureza, a perpétua condição da existência humana imposta pela natureza. Aqueles que vão ler, inclusive marxistas, que o Marx não conseguiu atingir esse nível de compreensão sobre a relação ser humano-natureza, vai dizer que o Marx falava da dominação da natureza, né? Vai citar aquela clássica parte do Capital que ele fala do Manifesto Comunista, que ele fala da dominação da natureza. Mas quando o Marx fala da dominação da natureza, ele não está falando da subjugação da natureza, ele está falando justamente da compreensão de como mediar, regular e controlar essas relações entre ser humano e natureza. Se vocês pegarem a tradução, inclusive essa nova da Boitempo, vocês não vão encontrar a palavra metabolismo. A palavra que está lá é intercâmbio material. É um erro de tradução, porque o conceito no alemão, e aí a gente só vai encontrar ele lá na edição da Século XXI, a edição mexicana, o conceito alemão é justamente o de metabolismo. Então o que nós estamos falando, trocando em miúdos? Nós estamos falando que há um processo de coevolução ser humano-natureza. Ora, o ser humano, ao tentar atender às suas necessidades do estômago e da cabeça, ele interfere na sua natureza exterior. Ao interferir nessa natureza exterior e produzir a saciação da sua necessidade de comida ou do belo, ele se transforma também. E quando ele vai novamente intervir na natureza, ele já é outro ser humano. Então, esse processo é o processo aonde o Marx vai compreender que há um metabolismo ser humano-natureza. As contradições da luta de classe nos modos de produção anteriores, ela tem complicações dentro desse metabolismo. Mas como estava num território específico, em todos os outros modos de produção anteriores, esse metabolismo ainda era vivo. Mesmo no feudalismo, se a gente for pensar uma realidade num feudo, as relações produtivas que o campesinato produzia naquele território, elas estavam vinculadas a esse metabolismo. Então o campesinato dominava as formas como se regulava, se controlava, se mediava esse intercâmbio material. Seja para produzir suas ferramentas, seja para produzir suas vestimentas, seja para produzir seus alimentos. Se a gente transportar isso para o território brasileiro, quando a gente vai a fundo estudar como era, por exemplo, quando a gente vai estudar a fundo como era o metabolismo brasileiro antes da invasão portuguesa, nós vamos ver que nós conhecemos muito pouco. Qual é a ideia geral que a gente tem de como eram os povos indígenas antes da invasão portuguesa? Qual é a ideia geral? Quem fala? Hã? Coletores, caçadores, autóctones, né? Não tinham cidades, não tinham... Essa é a leitura geral que a gente tem, né? Quando a gente vai observar como era de fato o metabolismo dos povos originários, a realidade é muito diferente disso. Nós vamos ter diferentes ocupações territoriais dos povos originários, que vão desde organizações bastante avançadas hidráulicas,
na região, por exemplo, da Bacia do Paraná, dos povos caigangues, caduéus, ali no Mato Grosso do Sul, Paraguai. Há povos com agricultura no Cerrado, também na Caatinga, mas, fundamentalmente, na Bacia Amazônica, nós tínhamos já sociedades complexas. Tem registros históricos de cidades com até 5.000 moradores na Amazônia, na bacia do rio Amazonas. E mais do que isso, havia o manejo de toda essa floresta amazônica. O manejo da fertilidade do solo. Para quem nunca ouviu falar, procure sobre terra preta de índio, por exemplo, que eram porções de terra que durante dezenas de anos, centenas de anos, eram fertilizadas por essas sociedades para a produção agrícola. Eram fertilizadas com dejetos, com rejeitos, mas eram fertilizadas também com os sedimentos do rio. E hoje são as ilhas de maior biodiversidade dentro da floresta amazônica. Tem um artigo de 2 anos atrás, que saiu na Nature, que identificou mais de 70 espécies da Amazônia que foram cultivadas pelos povos indígenas. Por exemplo, castanheira. Alguém já foi aqui na Amazônia? Você encontra os castanhais, ele tem uma disposição muito específica, não é aleatório. E isso intrigou durante muitos anos os pesquisadores. E hoje já se comprova que, na realidade, elas foram plantadas. Assim como a pupunha também era plantada. Então, são as origens daquilo que a gente pode chamar hoje de sistemas agroflorestais, eram esses manejos. Então, esse é o metabolismo. É a relação entre ser humano e natureza, entre sociedades, comunidades e natureza, mediada por meio do trabalho. No momento em que o capitalismo dá o seu passo, fundamentalmente no processo industrial, ele reorganiza geograficamente a ocupação humana e a exploração do território. E isso vai subordinar, vai tornar subsumida a agricultura, a produção agrícola, à indústria. E aí o Marx não vai usar o termo ruptura, mas essa é uma derivação que um pesquisador chamado John Bellamy Foster, que é um marxista dos Estados Unidos, geógrafo, e que a expressão logo vai publicar o livro dele chamado A Ecologia de Marx, que hoje está esgotado, ele vai chamar de ruptura, né? O Marx vai identificar esse processo da ruptura metabólica nessa nova fase do capitalismo. O que o Marx vai falar? A grande propriedade fundiária, ou seja, o cercamento dos campos, a acumulação primitiva de espoliação do campesinato, a formação dos latifúndios, ou do que o Kautsky vai chamar de explorações monstros no livro Questão Agrária, a grande propriedade fundiária reduz a população agrícola ao mínimo sempre declinante e a confronta com uma sempre crescente população industrial, amontoada nas grandes cidades. Deste modo, ela produz condições que provocam uma ruptura irreparável no processo interdependente do metabolismo social. Um metabolismo prescrito pelas leis naturais da própria vida. Isto resulta num esbulho da vitalidade do solo. O que o Marx está vendo no período que ele está escrevendo isso? Marx está lá na Inglaterra. A Inglaterra está passando pelo processo de industrialização das cidades. Os filhos e filhas das famílias camponesas estão formando a classe trabalhadora. E o que está acontecendo com a agricultura? Aquela agricultura de base feudal, que tinha na sua produção a produção vegetal e a produção animal se retroalimentando, ela está se cindindo.
Você tem latifúndios voltados para os vegetais e latifúndios voltados para os animais. O Marx vai ver esse processo destruir os solos da Inglaterra. E, ao mesmo tempo, ele vai ver Londres virando um grande poço de lixo. O Marx vai ver o Tâmisa morto, como é o Tietê aqui. Então ele vai ver que aquele processo de relação dentro do território, de mediação por meio do trabalho, de um metabolismo, ele foi rompido. E a especialização organizada pela indústria, da agricultura, com a retirada da população do campo e indo para a cidade, ele cria um sentido linear que rompe esse metabolismo. Para a gente ter uma ideia, é mais ou menos nesse período que a Inglaterra vai importar do Peru e do Chile e da Bolívia bosta de ave, guano. Nesse período, o guano vira o segundo produto mais exportado do Peru, atrás apenas da prata. Inclusive, esse é um dos fatores da guerra que vai retirar da Bolívia, além do cobre, que vai retirar da Bolívia a passagem para o mar. Por que a Inglaterra precisava desse guano? Porque é fertilidade indo para o solo que não tem mais esse metabolismo que retroalimentava a matéria orgânica do solo. Então Marx está vendo isso e ele vai chegar nessa conclusão. Há uma ruptura desse metabolismo historicamente construído nas sociedades. E aqui também a gente pode reproduzir isso para o Brasil. Quando a gente vai estudar história ambiental, normalmente vai se começar lá em 1700, 1800. Mas, na realidade, essa ruptura vem desde a invasão portuguesa que reorganiza esse metabolismo. Vamos imaginar, por exemplo, que essa relação que nós estávamos falando das sociedades complexas da bacia amazônica não tinha, por exemplo, machado de metal. Quando o machado de metal entra dentro desse manejo, ele já altera substancialmente o manejo daquela realidade. A própria invasão espanhola e portuguesa pela bacia do rio Amazonas, tentando chegar no Império Inca, desestrutura de tal forma essas sociedades que elas praticamente vão desaparecer. E a representação do que são os povos indígenas que nós conhecemos eram os povos indígenas de solo firme, de terra firme, que ocuparam esses territórios depois da desestruturação dessas sociedades complexas. Tudo bem até aqui? Então esse é um primeiro elemento que é fundamental nós entendermos. Quando a gente fala de questão ambiental e questão agrária, nós temos que buscar compreender que nós estamos tentando reconstruir um metabolismo socioecológico. Nós estamos buscando reconstruir que o trabalho seja o mediador, seja o controlador, seja o regulador dessa relação ser humano-natureza. Esse é o cerne que nos difere das políticas neoclássicas preservacionistas e que nos difere também das leituras mais pós-modernas que colocam uma perspectiva transcendental do meio ambiente. Quando a gente projeta um meio ambiente transcendental, uma perspectiva idealista do meio ambiente que deveria ser, nós estamos negando justamente que, na realidade, o que possibilita uma relação emancipada, sustentável do ser humano com a natureza é o trabalho. E esse é o ponto central que nós vamos chegar lá no final, na agroecologia. A agroecologia só faz sentido se nós pensarmos nessa perspectiva, compreendendo que é o trabalho que vai organizar esse processo de conservação ambiental e de ocupação territorial na questão agrária. Bom, mas já que estamos falando do trabalho, nós também não podemos desconsiderar que aí sim o trabalho
ele está sujeito às contradições impostas pela luta de classe. E aí vem o segundo componente marxista que nos ajuda a compreender essa dinâmica do metabolismo. Quando o trabalho está inserido numa lógica de dominação de classe, ele produz alienação. E o Marx, lá nos manuscritos econômicos filosóficos, antes do Capital, ele vai desenvolver uma leitura antropológica muito importante de como que se dá esse processo do trabalho alienado. E ele vai dizer de 4 dimensões da alienação. A alienação não é um todo monolítico. Ela é composta de fragmentações de diferentes perspectivas do que é essa alienação. Historicamente, nós, quando estudamos isso, estudamos essas 3 primeiras dimensões da alienação. A alienação de si mesmo, a alienação de sua dimensão genérica, né, como espécie, o ser humano como espécie, e a alienação do ser humano com os outros seres humanos. Eu sempre falo daquela cena que eu acho brilhante, a classe operária vai ao paraíso, né? Vocês já assistiram? Assistam. Porque é um filme da final da década de 70, italiano, e ele tem algumas coincidências engraçadas com o processo brasileiro, porque ele é um filme que vai ter como personagem principal um trabalhador metalúrgico de uma fábrica de automóveis de caminhão, que se chama Lulu, e que vai perder um dedo. Então ele tem essa característica aí de coincidência com o processo nosso. Mas tem uma parte, logo no início do filme, que ela simbolicamente me parece muito boa para ilustrar esse processo da alienação. 1. L'individuo lavora per mangiare. Bella scoperta, uè. Mangiare? Viene giù e qui c'è una macchina che schiaccia ed è pronto per l'uscita. Uguale che in una fabbrica. L'individuo è uguale alla fabbrica? Allora? Fabbrica di merda! Oh, merda, questo presario qua di mattina presto! No, ma senti, ma... Va. Ma scusa, ragiona, no? Ragiona te, piuttosto. Pensa se avesse un prezzo, Então esse é o processo de alienação. É que o sujeito já não se vê mais como ser humano, e depois, ao longo do filme, ele não se vê mais com outros seres humanos, com seus colegas, com os outros trabalhadores da fábrica. Então essas 3 dimensões a gente normalmente passa nos nossos cursos, nas nossas formações. Mas tem uma 4ª dimensão que o Marx vai falar, que é a alienação ser humano-natureza. À medida em que o processo de dominação da luta de classes e de divisão social e técnica do trabalho avança numa perspectiva capitalista, o trabalhador ele se distancia justamente dessa regulação, desse controle da natureza. O que o trabalhador passa a transformar é uma pequena parte dentro daquele metabolismo que se tinha em momentos anteriores. E essa pequena parte já chega transformada para ele. Então, esse processo da alienação do trabalho, ele também gera um estranhamento do trabalhador com a própria natureza. E aqui está o outro cerne para nós compreendermos também a dificuldade de se discutir questão ambiental com a classe trabalhadora. É que a gente reproduz de forma imediata, vulgarizada. O trabalhador não sabe o que está acontecendo, né? O trabalhador não sabe o que está acontecendo na Amazônia, o trabalhador não sabe o que está acontecendo aqui no Rio, o trabalhador não quer saber das questões ambientais. Mas, na realidade, esse é um processo de introjetação por meio da alienação, de que ele não tem mais essa relação com a natureza da forma que era anteriormente. Ele ainda tem relação com a natureza? Claro que tem. Mas qual é a natureza que ele tem relação? É a natureza do território onde ele vive.
Se ele vive na favela, provavelmente ele vai ter relação com uma natureza de água poluída, de poluição do ar, de pouca presença de árvores. E mesmo assim, quando a gente vai olhando, pelo menos para nós, né, que viemos lá do Centro-Oeste, que são uma classe trabalhadora, no grosso, mais recente, as primeiras gerações estavam na cidade, ela ainda tinha dentro de um lote de 200 metros quadrados, tinha todas as galinhas, a produção de hortaliça, tinha toda essa reprodução da realidade que ela tinha de construção do metabolismo lá na roça, lá em Catalão. À medida em que as gerações vão passando e a classe trabalhadora vai se fundando cada vez mais nesse território urbano, a relação com a natureza modifica. E nós precisamos compreender qual é essa relação. É diferente da relação que nós, do campo, temos. É diferente. É uma relação com a natureza, é uma relação com bens comuns urbanos, é uma relação fundamental e que a gente tem trabalhado nessas perspectivas. Mas quando nós vamos fazer o debate do alimento, quando nós vamos fazer o debate da conservação ambiental, quando nós vamos fazer o debate, a gente sempre conversa isso com uma, da mineração, isso se confronta com essa realidade dessa alienação. E aí, o Marx vai derivar, só para trazer um trecho, essa elaboração. A vida genérica, tanto no homem quanto no animal, consiste fisicamente, em primeiro lugar nisso, que o homem, tal qual o animal, vive da natureza inorgânica, que aqui ele está chamando a natureza externa. E quanto mais universal o homem é do que o animal, tanto mais universal é o domínio da natureza inorgânica da qual ele vive. Domínio nesse sentido de compreensão. Então, quanto mais territórios o ser humano consegue organizar, mais universal é a compreensão que ele tem dessa natureza, por meio dessa mediação do trabalho. Praticamente, a universalidade do homem aparece precisamente na universalidade que faz da natureza inteira o seu corpo inorgânico. Tanto na medida que ela é um meio de vida imediato, ela resolve as suas necessidades imediatas, quanto na medida em que ela é o objeto, matéria e o instrumento da sua atividade vital. A natureza é o corpo inorgânico do homem. A saber, a natureza enquanto ela mesma não é o corpo do homem. A natureza externa ela não é o ser humano, mas o ser humano faz parte dessa natureza como um todo. O homem vive da natureza significa a natureza é o seu corpo com o qual ele tem que ficar no processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza não tem outro sentido, senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza. Então aqui está essa divisão com aqueles que leem que a natureza é uma natureza intocada. A natureza é um processo de coevolução, que nós conhecemos como natureza, é um processo de coevolução do ser humano e da sua natureza exterior. A gente poderia pegar aqui os textos do Engels, sobre a situação da classe trabalhadora, por exemplo, na Inglaterra. São textos fantásticos que vão mostrar justamente como se dá a destruição desse metabolismo para essa classe trabalhadora na sua formação. Então, esses são os elementos de base filosófica que são importantes para a gente compreender e a gente partir desse pressuposto. Não é possível nós conversarmos uma perspectiva revolucionária, emancipatória, sobre questão ambiental e questão agrária, sem compreender de que esse é um processo de coevolução. Certo? Bom, ainda dentro disso, para a gente também compreender, nós vamos ter duas dinâmicas que também são importantes para a gente não cair numas cascas de banana, que inclusive aparece em um dos textos, inclusive um desses elementos que depois nós vamos refletir mais. Há duas dinâmicas importantes para nós compreendermos
do capitalismo no seu atual estágio, para a gente compreender a sua interferência na questão ambiental. Uma primeira dinâmica é que a partir do início do século passado, do século XX, o capitalismo produziu, e o Mesaros é o que mais vai estudar isso, forças produtivas destrutivas. Esse é um elemento polêmico e que é importante a gente se debruçar sobre ele. Há correntes que vão ler o desenvolvimento das forças produtivas como algo estritamente positivo. Vou dar um exemplo que nós vivemos, nós enquanto MST. Lá em 2006, nós fizemos uma ação extraordinária, a ação das mulheres, no viveiro, no laboratório da Aracruz, lá no Rio Grande do Sul. Nós fizemos aquela ação, né? Alguns apoiadores, não só apoiadores, alguns professores do movimento, professores marxistas, acusaram o movimento de ser ludista, de ser aquele fenômeno que ocorreu em determinado momento na Inglaterra, que os trabalhadores não identificavam os patrões como seu inimigo, identificavam as máquinas. E disso se formulou o seguinte: o problema não é a monocultura de eucalipto. A monocultura de eucalipto é o desenvolvimento das forças produtivas pelo capitalismo. O que nós temos que fazer? Nós temos que se apropriar dessa monocultura de eucalipto. O problema não é a monocultura de eucalipto em si, o problema é nas mãos de quem está essa monocultura de eucalipto. Qual é a base dessa leitura? É a base de que as forças produtivas, elas se desenvolvem sempre num polo positivo. O que nós estamos falando aqui é que há dialética no desenvolvimento das forças produtivas. À medida em que o capitalismo, sim, pelos seus processos de crise, também desenvolve as forças produtivas, e pelos trabalhadores que estão ali produzindo essas forças produtivas, ele também impossibilita que as forças produtivas vão em caminhos que sejam ruins para ele, que não sejam do seu interesse. Como diz a professora Virginia Fontes, ele manieta o desenvolvimento das forças produtivas. Ele corta, ele vai podando, ao ponto de desenvolver exclusivamente as forças produtivas que interessam a ele. E nesse ponto, o capitalismo desenvolve forças produtivas destrutivas. Quais são essas forças? Algumas delas. O complexo industrial militar. Ora, o capitalismo desenvolveu suas forças produtivas a tal nível que ele desenvolveu bombas que com um botão você destrói milhões de dólares. Isso não tem positividade naquela perspectiva do caráter civilizatório do capitalismo. Isso é fundamentalmente destrutivo. A obsolescência programada. Nós já temos tecnologia para quase tudo que nós produzimos hoje, com uma permanência, uma longevidade que não interessam ao capitalismo. E o capitalismo imputa dentro dessas mercadorias um prazo determinado. Isso é forças produtivas destrutivas. Os próprios produtos sintéticos. Tem um artigo do Foster, depois a gente pode passar para vocês lerem, que é bem interessante, que ele vai trabalhar isso com o marketing. Ora, o que são os produtos? Se você vai no mercado, por exemplo, pegar bolacha. Se a gente olhar a composição da bolacha, ela é a mesma coisa. O que muda ali? Os vários rótulos. Até os carros. Se a gente for olhar no grosso a diferença de carros de um mesmo segmento, o que muda ali? A roupagem dele. Mas ele é fundamentalmente a mesma coisa. Esse processo que está colocado ali, do valor de troca
subordinando o valor de uso, tem produzido, inclusive, isso que nós temos visto da poluição dos plásticos. Por que se produz tanto plástico? Faz parte desse processo de construir valor de troca de forma diferenciada a partir do marketing e que rapidamente é descartado. Então isso está dentro dessa dinâmica das forças destrutivas. E que tem conexão direta com o que nós estamos falando, dentro das forças destrutivas está parte da Revolução Verde. Lembrando aqui para quem não é do campo, a Revolução Verde é aquele pacote que junta sementes modificadas, trabalhadas geneticamente, mais recentemente transgênicos, vinculadas a um pacote de adubação química e agrotóxicos, que é produzida com base em maquinário pesado. Então, esse é o pacote da Revolução Verde. Em última instância, nós podemos compreender a Revolução Verde, e o Mesaros não vai falar exatamente da Revolução Verde, ele fala de todos esses outros, mas não fala da Revolução Verde. Mas nós podemos compreender a Revolução Verde nessa perspectiva das forças produtivas destrutivas. Por quê? Porque é possível se produzir alimento sem esse pacote. E isso não é agora. A expressão lançou, no ano passado, a biocenose do solo, da Primavera. Esse é um livro da Primavera de 1961. Um dos prefácios é do professor que era o coordenador do Departamento de Microbiologia Industrial da Federal Rural do Rio de Janeiro. Ora, antes da introdução do pacote da Revolução Verde no Brasil, se produzia na agricultura e se tinha muita pesquisa de como se produzir sem esse pacote. A organização da exploração capitalista da agricultura, ao impor a Revolução Verde, ela bloqueia essas outras possibilidades de desenvolvimentos da agronomia, da biologia, da ecologia, que só vão retornar como pesquisa lá na década de 80. Tudo isso daqui nós já sabemos mais ou menos, né? Essa perspectiva das forças produtivas destrutivas. Mas há uma outra dinâmica, e por isso que eu falei lá no início, que nós não podemos cair numa casca de banana, que o capitalismo, no atual momento, ele compreendeu essas suas contradições ambientais e ele transforma essas contradições em novas formas de acumulação capitalista, que é o que nós passamos a chamar de capitalismo verde. Para exemplificar muito rapidamente, crédito de carbono. Modalidades de pagamento de serviço ambiental. O que é isso? É o capitalismo dizendo, tem contradição ambiental? Tem. Tem mudanças climáticas? Tem. E nós temos a solução. Nós, capitalismo, temos a solução. E a solução é transformar toda a natureza em mercadoria. E, portanto, passar a mediação da relação ser humano-natureza não pelo trabalho e nem pelo Estado, é pelo mercado. E estabelecer uma relação reificada com a natureza. Ou seja, a natureza ela existe por si só, ela é uma coisa específica que tem vida própria e que, portanto, nós temos que transformá-la em mercadoria para manter ela daquele jeito. Isso já estava presente, por isso que é muito importante a gente compreender essa dinâmica, isso já estava presente nas teses ambientais dos governos democráticos, principalmente no segundo governo Lula e nos governos Dilma, e ganha força com o golpe, com o processo do golpe no governo Temer. E eu não sei se vocês viram a fala do Salles, do Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, há 3 dias atrás, que ele citou essencialmente isso. O recurso, a solução para a questão da falta de orçamento do Brasil não é doação do G7,
é que os países paguem, se eu não me engano, ele falou da ordem de 250 milhões de dólares de MDL. Não sei se alguém viu isso, ele falou no jornal. Que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é uma dessas iniciativas do capitalismo verde. Então vejam, gente, não tem vida fácil aqui. Não tem caminho mágico. As contradições da exploração capitalista são profundas, e isso não vai interromper a exploração capitalista clássica, das suas formas destrutivas. E esse próprio capitalismo tem desenvolvido formas de transformar essas contradições em alavanca para mais acumulação, para financiarização dos territórios que ainda não estão incorporados dentro dessa dinâmica. Por isso, lá no fim, a gente fecha esse bloco aqui, nós vamos retomar a centralidade do projeto popular para o campo, para as águas e para a floresta. Tendo sujeitos, o campesinato, na sua relação com a classe trabalhadora, é a forma de nós enfrentarmos esse processo. Não é entrando nessas lógicas de financiarização, de achar que nós vamos passar a austeridade por meio de recursos de cota de reserva ambiental, como está aí no Código Florestal, como apareceu no livro, de pagamento de serviço ambiental, de crédito de carbono, que nós vamos solucionar. Isso é se manter dentro da lógica de acumulação capitalista. Compreendido? Certo? Muito bem.